É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus queridos. Aleluia! Bom dia para você que acordou agora, para você que está trabalhando, ou para você que está indo para o trabalho, mas que ouviu a palavra de Deus. Existe uma sede na gente, graças a Deus por essa glória. Essa sede diária da palavra, da verdade. A gente tem necessidade da edificação que essa palavra produz. E a gente tem pensado, né? Ao longo de dias, a gente tem pensado o que é evangelho. Essa boa nova. A palavra de Deus diz que evangelho é boa nova, boa notícia de Deus, que parece até ser boa demais para ser verdade. Isso é evangelho. Se você escutar um evangelho entre aspas, em que a notícia é ruim, quer dizer, não parece boa, isso não é evangelho ainda. O evangelho não chegou aos teus ouvidos. Se o evangelho é apenas de condenação, se o evangelho é apenas de mostrar o teu lado errado, e para por aí, isso não é a boa nova do evangelho. E ao longo da minha vida eu tenho visto muita gente pregando um mau evangelho. Mas eu tenho falado para você da glória, do verdadeiro evangelho, a boa nova gloriosa, daquilo que Jesus realizou. No último áudio eu falei para você e vou repetir: evangelho é você poder se apoderar de uma obra feita por um outro em teu favor. Isso é evangelho. Tudo que a gente precisa na nossa existência humana é receber os benefícios de uma obra gloriosa que Jesus realizou naquela cruz e na sua ressurreição. Cara, é maravilhoso. Os benefícios você precisa conhecer. Quais são os privilégios legais que isso te concede com Deus? Porque eu tenho explicado. Se você pegar os meus áudios dessa série, o que é evangelho, você vai ver, desde o primeiro áudio, você vai perceber que tudo com Deus se baseia numa legalidade, numa legalização, né? São leis espirituais, é um reino jurídico, é um reino de jurisdição, de leis, de legalidade. Deus precisa nos legalizar consigo mesmo. Sabe quem que valoriza muito isso? O pessoal que vem para o exterior, que conhece uma realidade dura de imigração. Entendeu? Pessoas que nunca saíram do seu país, que estão sempre dentro da sua jurisdição legal, não apreciam tanto, mas a pessoa que vem para o exterior, para um outro país como este que eu estou vivendo aqui, os Estados Unidos, e fica aqui muitas vezes ilegalmente, esperando por uma legalização, essas pessoas vão apreciar o que eu estou falando. Por que eu digo isso? Porque no reino de Deus, assim como nós precisamos de legalização numa pátria humana, numa pátria terrena, para que a gente possa ter os benefícios, presta atenção nessa palavra, os benefícios da cidadania, os privilégios que a pátria oferece. Cara,
isso é uma ilustração gloriosa para aquilo que eu estou falando. O reino de Deus é um reino de legalidade, de justiça. É preciso ter a justificação, a legalização para com Deus, diante de Deus. Que é aquilo que Jesus realizou em nosso favor. Ele levou a nossa injustiça sobre ele e nos deu a sua justiça e todos os seus direitos legais, para que a gente possa nascer do Espírito numa legalização perfeita. Aleluia. E no último áudio eu estava em Hebreus capítulo 10. Eu falei para vocês sobre o poder que existe nesse sacrifício de Jesus Cristo. Como que ele, sendo realizado uma vez apenas, é um sacrifício feito uma vez, por todas, para sempre. É isso que eu me deleito demais nessa glória. Não é isso? Porque no sistema da lei de Moisés, os sacrifícios tinham que ser repetidos. Eu expliquei isso no último áudio. Eu vou dar uma reforçada neste áudio para que você entenda. Sacrifício que precisa ser repetido está mostrando o quê? Presta atenção nisso. Tudo que é repetido em termos de sacrifício, de oferta, de penitência, tudo que é repetido está mostrando que eu estou reforçando no meu pensamento a minha necessidade, a minha miséria, a imperfeição daquilo que existe em mim. Entendeu? Então, no capítulo 10 de Hebreus, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, quando a lei foi implementada, Jesus ainda estava no futuro, porque ele ainda não tinha vindo. Então preste atenção. A lei era apenas uma sombra dos benefícios que Jesus iria trazer. Ela era a sombra, o simbolismo de bens que ainda estavam no futuro. Era dos bens futuros em Jesus. Jesus iria trazer benefícios legais que ainda não estavam operantes. Então a lei era apenas um simbolismo. Os sacrifícios de animais eram um pequeno simbolismo de que um dia Jesus teria que ser feito um cordeiro de fato, definitivo, e não aquele cordeirinho animal, mas o cordeiro de Deus, o homem, o Deus homem, iria morrer por nós. Então estava no futuro, né? E aqui diz que a lei era apenas a sombra desses bens futuros, desses benefícios futuros que Jesus iria trazer para cada um de nós. Então, porque a lei era apenas um simbolismo, essa lei, esses sacrifícios da lei nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, era anualmente aquela festa, esses sacrifícios jamais poderiam aperfeiçoar os que se achegam a estes sacrifícios, ou se achegavam àquele sacrifício. Não podia aperfeiçoar o interior, a consciência diante de Deus. Versículo 2. De outra maneira, se esses sacrifícios pudessem aperfeiçoar aquelas pessoas, estes sacrifícios teriam deixado de se oferecer. Por quê? Porque purificados uma vez, presta atenção nessa palavra, porque ela é fundamental nesse capítulo. Uma vez. Se eles fossem purificados uma vez, e esse sacrifício fosse perfeito, uma vez seria suficiente para purificar e santificar de uma vez por todas a vida daquelas pessoas. Mas porque esses sacrifícios não eram o sacrifício ideal e perfeito ainda, entendeu? Essas pessoas não eram purificadas e justificadas e retificadas e santificadas de uma vez só. Por quê? Porque purificados uma vez os ministrantes,
eles nunca mais teriam consciência de pecado. É o que está escrito aqui, versículo 2. Uhum. Mas quando Jesus veio e ele se ofereceu de uma vez, foi um único sacrifício perfeito, isso mudou toda essa história. Porque aqueles que são ministrados pela gloriosa redenção de Jesus e do seu sangue único, essas pessoas têm que ter um resultado completamente diferente dessas outras pessoas que eram ministradas por animais, por sangue de animais. Porque o sangue de Jesus tem esse poder de aperfeiçoar para sempre a nossa vida diante de Deus. Está entendendo? E nos dar uma capacidade de não termos consciência de pecado. E é isso que eu estava falando no último áudio. Pastor, o que significa que a gente não tem consciência de pecado? Significa que quando a gente comete um erro, a nossa consciência não vai gritar, ei, você está errado. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu quero que você entenda. Entendeu? Quando nós praticamos qualquer coisa errada, a nossa consciência ainda grita dentro de nós. Não é isso que eu estou falando. Ela vai dizer, opa, esse negócio não está legal. Entendeu? Mas esta consciência de pecado que ele está falando nesse texto é outro tipo de consciência. O que é essa consciência de pecados que a gente não pode mais ter? É uma percepção de que a coisa não foi resolvida. Esta é a consciência real do pecado. Não é uma... Eu vou quebrar em miúdos para que você entenda melhor. Veja bem. O que a Bíblia está dizendo que nós não podemos ter consciência de pecado? Significa o seguinte, que a minha consciência diante de Deus nunca pode pensar que o problema do pecado não foi solucionado ainda. Está entendendo? Esta é a verdadeira consciência de pecado. É de achar que Deus não resolveu o problema do pecado na minha vida e na vida de todo ser humano que se achega a Ele. Ou seja, toda pessoa que chega na presença de Deus com aquela sensação de que os seus pecados, os seus erros, constituem diante de Deus um grande problema que ainda não foi resolvido, essa pessoa ainda tem a consciência de pecado que ela não pode mais ter. Ela não pode ter esse tipo de consciência de pecado. Entendeu? Por quê? Porque é exatamente essa liberdade de não termos mais essa consciência que nos dá poder para vencer aquilo que os pecados produzem no coração e na alma, que é a consciência acusando. A acusação da consciência precisa ser vencida por uma capacidade de não termos a consciência de pecado. Ou seja, de não termos uma mentalidade que não entenda que esse problema já foi resolvido por Deus. Isso é importante. Você precisa conhecer essa verdade. Entende? Porque Jesus resolveu isso de uma vez por todas. Então, eu falei isso, repito, no áudio passado, estou repetindo, porque é importante você repetir no teu coração. Entende? Por que que os sacrifícios de animais foram cessados? Deus mandou, depois de Jesus, né, que esses sacrifícios não continuassem sendo oferecidos. Porque o único sacrifício verdadeiro e real e eterno e perfeito foi realizado em Jesus. E este sacrifício de Jesus foi realizado uma vez só, por toda a eternidade. Ele está valendo neste momento que eu estou falando para você aqui. Esse sacrifício lá atrás, que foi feito 2000 anos atrás, está valendo, está vigente poderosamente perante Deus, para que você jamais viva uma vida sem esse benefício. Você tem que se apoderar desses benefícios, desses bens, dessa legalidade
que Deus te concede através daquele sacrifício único e perfeito que já está realizado. E um desses benefícios é isso, que a gente não pode ter uma consciência de pecado, ou seja, nós não podemos ter, o pecado não pode ter este poder de condenação e de miséria que antes ele tinha contra a nossa vida. Por quê? Porque Jesus solucionou o problema. Jesus realizou uma redenção dos nossos pecados poderosa. Aleluia. Então o que esses sacrifícios faziam a cada ano? Toda vez que esses caras realizavam aqueles rituais de sacrifícios, em vez deles serem purificados, em vez deles serem aperfeiçoados, eles faziam comemoração dos pecados. Versículo 3 está dizendo aqui: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, ou seja, era uma relembração, era uma rememoração dos pecados, dizendo nós somos pecadores, nós somos pecadores. Então, tudo que é imperfeito faz você reforçar no coração e na sua mente o quão errado você é. Está entendendo? Mas porque o sacrifício perfeito chegou, já não pode ter essa consciência de miséria. Por quê? Porque Jesus operou uma purificação perfeita e uma redenção perfeita. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes que eles eram oferecidos tire pecados. É impossível que aquele sangue de animais tirasse os pecados daquelas pessoas que eram ministradas. É impossível, não? Eles apenas davam uma cobertura para que Deus não destruísse a nação de Israel. Ok? Versículo 5. Mais para frente um pouquinho. Mais para frente. No versículo 10, ele diz assim: na qual vontade, ou seja, na vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oblação, quer dizer, pelo sacrifício do corpo de Cristo, feita uma vez. Ele está dizendo que esse sacrifício do corpo de Jesus e do sangue dele diante de Deus, por este sacrifício, ele está dizendo, nós temos sido santificados diante de Deus. Cara, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Para que Deus não olhe para a gente e fique olhando as nossas mancadas o tempo inteiro. Eu vou falar sobre isso para que você entenda o modus operandi, a maneira de operar de Deus. Deus não tem prazer em ficar lidando conosco com a nossa imperfeição, com os nossos erros, com a nossa... Entendeu? Essa é uma sensação psicológica humana e não de Deus. Eu quero que você entenda que o que Deus quer que você e eu aprendamos todos os dias nós temos que aprender a maneira como Deus pensa a respeito de nós e não a maneira como nós pensamos a respeito de Deus. Entende? Porque muitas vezes nós pensamos de uma maneira completamente diferente e errada daquilo que Deus pensa, por causa do sacrifício que está feito. A gente muitas vezes pensa assim, nossa, como eu sou inadequado, Deus deve estar com raiva de mim. Tem muita gente que vive com essa angústia, com essa consciência de pecado, consciência de injustiça, consciência de inadequação. E Deus removeu essa porcaria toda para que você tenha segurança de entrar na presença dele com ousadia. É o que está escrito no primeiro versículo desse capítulo. Tendo, pois, irmãos, ousadia, ou seja, uma coragem, uma intrepidez de entrar na presença de Deus, com segurança de que está realizada uma obra perfeita e favorável. Aleluia! Porque senão a gente ia se chegar a Deus como muita gente chega ainda.
o tempo inteiro se revolvendo no pó e na cinza do chão e falando: Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me, tem misericórdia, entendeu? E existe uma necessidade de revelação nesse tipo de coração. Porque as pessoas pensam assim: eu estou sendo humilde na presença de Deus quando eu me revolvo na lama diante de Deus, declarando o quão pecador eu sou. Não, filho. A maneira de se humilhar diante de Deus é receber gloriosamente o que Ele produziu por você. E falando: Senhor, é verdade. Ao longo da minha vida eu tenho errado aqui. Porém, aleluia, a tua palavra diz que o Senhor já lidou com tudo isso. Meu verdadeiro arrependimento é dizer assim: Pai, eu deixo de lado toda essa história, todo esse histórico de erros da minha vida para receber aquilo que está produzido. Isso é arrependimento e humildade. Eu deixo de lado a minha história, entendeu? Não significa que a gente não tenha errado e pecado. Não, a gente reconhece. Mas a gente também reconhece, acima de tudo, o que foi feito, o que já está estabelecido, o que está permanentemente estabelecido diante de Deus, que é o sacrifício do nosso Salvador glorioso, Jesus Cristo. Então, presta atenção. Neste sacrifício, versículo 10, nós temos sido santificados eternamente, poderosamente, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, versículo 10. Ou seja, Jesus, com um único sacrifício, Ele fez essa obra gloriosa de aperfeiçoamento e santificação em nós e para conosco. Quando Deus olha para nós e nós nos refugiamos nessa verdade, nessa glória, Deus não pode mais olhar para um ser humano na sua própria condição caída, miserável e pecadora. Ele não pode fazer isso por força de aliança. Pela força da aliança que Ele estabeleceu, Ele não pode. Eu quero que você entenda isso, porque é muito importante esses termos que eu estou usando. Entendeu? Tem gente que diz assim: Deus pode todas as coisas. É verdade, Ele tem poder para todas as coisas, mas tem certas coisas que Ele não pode realizar por força de aliança. Eu faço uma pausa para que você possa absorver no seu entendimento. O que Deus não pode? Deus não pode mentir, por exemplo. Se Ele disse algo, Ele não vai desdizer, jamais. Ele não pode fazer isso, senão Ele será injusto. Ele não pode fazer uma coisa contrária à aliança que Ele estabelece, porque Ele seria mentiroso eterno. E é impossível para Deus isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? É impossível que Deus quebre a sua aliança. É impossível que Ele quebre a sua palavra. É impossível que Ele quebre a sua própria fidelidade. É impossível. É impossível. Ele não pode fazer isso. Por que eu estou falando isso? Por causa que tudo que está sendo dito nesse texto do Hebreus 10 está baseado em aliança perpétua e eterna, na presença dEle. Deus não pode nos tratar segundo as nossas próprias misérias quando Ele removeu essas porcarias pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! O que eu quero dizer antes de terminar o áudio? Eu quero dizer muitas coisas. Em primeiro lugar, existe essa coisa do ser humano que não conhece essa verdade, ele se tratar a si mesmo com muita rigidez, por causa da religião, por causa dos ensinos errados que ele tem recebido ao longo da vida, mostrando quanto ele é miserável, quanto ele é imperfeito, o quanto ele é pecador, o quanto ele é necessitado, o quanto ele é inferior. Então a pessoa tem esse senso de culpa, essa consciência constante do erro, porque ela não conhece a glória da absolvição que Jesus realizou na cruz do Calvário.
Amém, queridos? Então, versículo 12. Mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Um único sacrifício. Amém? Versículo 14. Porque com um só sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Presta atenção nisso. Ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Nós vemos. Eu quero focalizar os verbos do texto para que você entenda o que está acontecendo aqui. A tradução deste texto está perfeita, porque ela está falando o seguinte: ele fez uma coisa no passado perfeito e uma outra coisa, entendeu? No presente contínuo. Pastor, o que é isso? Significa o seguinte: com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre. Ele fez algo definitivo. Ele já aperfeiçoou a nossa vida. Mas agora ele está nos santificando. Isso aí é presente contínuo. É um processo de santificação. Então são duas coisas, são duas realidades quando Jesus entra na nossa vida. Ele fez algo definitivo e está fazendo outras coisas poderosas em cima daquilo que foi feito. Isso é muito poderoso que eu estou falando. O que ele fez? Ele nos aperfeiçoou para sempre, está escrito. Para que a gente não tenha essa sensação horrorosa de ter que se aperfeiçoar. Toda vez que a gente entra numa oração, você não pode se apresentar com essa miséria de alma e falar assim: Deus, eu não sei onde o Senhor está hoje, eu não sei se eu estou bem contigo, não sei se o Senhor está legal comigo, será que o teu humor está legal comigo? Cara, isso você tem que aniquilar do teu entendimento. Porque Deus te aperfeiçoou para sempre, para que você possa ser achegado. Você tem que ter essa concepção poderosa na cabeça. A oração de alguém que é ousado é uma oração que uma pessoa que absorve isso poderosamente, ela é ousada na presença de Deus. Ela tem intrepidez, ela tem essa ousadia que Deus exige. Deus não está implorando para você ter ousadia. Ele está ordenando que você seja ousado. Porque sem ousadia você ainda não pegou o que ele fez. Entendeu? É através dessa ousadia gloriosa que você mostra para Deus o quanto você está entendendo esse negócio. Entendeu? Tem certos resultados na vida espiritual que mostram para Deus o quanto a gente está entendendo o que Ele está dizendo. Uma oração miserável não é uma oração que entendeu a glória disso aqui. Veja só, o que Deus fez aqui Ele fez uma obra perfeita, realizada, e uma obra Ele continua fazendo em cima daquilo que Ele realizou. Entendeu? A nossa salvação verdadeira, ela é trifásica, ela tem 3 fases. Ela foi realizada, ela está sendo realizada e ela será realizada, e essas coisas não são contraditórias. Primeiro, uma coisa foi realizada de para sempre. Nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, nós fomos renovados, nós fomos regenerados, nós fomos recebidos. Tudo isso já é tempo passado, é o que ele está dizendo aqui. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre diante dos seus olhos os nossos espíritos. Entendeu? Para que você não entenda o que eu estou falando de maneira errada. Quando eu digo que ele aperfeiçoou, ele não aperfeiçoou o nosso psicológico. Ele não aperfeiçoou as nossas emoções. Não é isso que eu estou falando. É por isso que a gente sente errado. É por isso que a gente pensa errado. Porque a gente tem que trabalhar... Nós é que temos que trabalhar nosso psicológico e emoções com esse poder aqui. Porque senão a gente vai continuar sentindo errado. Quando eu digo que ele nos aperfeiçoou para sempre, eu estou me referindo a uma coisa chamada espírito.
Deus lidou de uma vez com o nosso espírito, Ele nos aperfeiçoou, Ele tirou o pecado do nosso espírito, Ele tirou a nossa miséria do nosso espírito. Essa é a nossa real identidade, entende? Mas agora Ele está nos santificando a alma, que é uma coisa frágil, essa coisa do pensamento, das emoções, do caráter humano. Ele está fazendo isso numa coisa contínua e diária. Ele precisa fazer isso, mas com aquilo que já está realizado. E o meu convite para você que está ouvindo todo dia a mensagem da palavra de Deus é que você entenda isso. Se você não entendeu o que Jesus realizou definitivamente, você não terá o poder diário, a confiança diária para o desenvolvimento dessa obra que está sendo realizada pelo poder dele. Você só tem confiança quando você entende o que foi feito, que está realizado, está estabelecido, está realizado de uma vez por todas. Aleluia. Amém? Versículo 15, eu estou terminando aqui. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Presta atenção nisso, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele sempre vai testificar, vai testemunhar, ele vai trazer. O que é isso, pastor? Significa que o Espírito Santo, ele sempre vai falar poderosamente, ele vai revelar dentro de nós essas coisas poderosas em cima da palavra de Deus. O Espírito tem essa finalidade, ele tem essa missão. É o que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo nos dá o testemunho em cima daquilo que está escrito. O que estava escrito? Estava escrito uma promessa. Esta é a aliança, está escrito lá em Jeremias, né? Ou Ezequiel, Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: eu não quero a minha lei numa tábua de pedra como que era antigamente. Eu vou escrever esse negócio dentro do coração daqueles que estarão comigo. Mas isso só é verdade nesta aliança nova, que o Espírito Santo veio morar em nós. Nós não precisamos de uma lei externa. O Espírito é a gloriosa lei que nos habita. Aleluia. Versículo 17, e acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para todo sempre. Entendeu? Por que ele está prometendo isso? E o Espírito Santo está testificando isso dentro de nós, é o que ele está dizendo. Por causa disso que foi realizado. Por causa desse único sacrifício que já foi realizado de uma vez por todas, Deus nos aperfeiçoou para sempre, para que a gente possa ter a segurança de uma santificação diária, onde a gente não fique olhando para essa coisa chamada pecado. Nós somos libertos de fato, nós somos perdoados, nós somos amados por Deus, e a gente tem que se afastar de toda a prática, tudo aquilo que trouxer para essa consciência humana um reforço de condenação, um reforço de culpa, tem que ser removido da nossa vida. Se a gente pratica alguma coisa que a consciência fica o tempo inteiro, esse negócio está errado, está errado, está errado, está errado. Cara, você tem que se remover de tudo isso. Você tem que tirar da tua vida toda atividade que possa ser usada pelo acusador Satanás, acusando você: você está errado, você é um pecador, você é um miserável. Isso você tem que remover. Entendeu? Porque o problema já foi resolvido. Entendeu? Deus te perdoou, mas se você continua em pecado, você está reforçando uma coisa que precisa ser destruída. O pecado pode ser praticado ainda. Você ainda pode insistir no erro, e isso vai trazer prejuízo nesse sentido. Não mais com Deus, mas no teu próprio coração. Você será, entendeu, afetado por uma prática errada. A prática pode trazer uma consciência errada. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma consciência liberta em cima daquilo que já está realizado.
Está entendendo o que eu estou falando? Então nós podemos errar, podemos, mas não devemos. Nós não podemos ter essa mentalidade que viva fora dos benefícios gloriosos dessa aliança. Porque o Espírito Santo habita em nós para nos fazer capazes todo dia de viver uma vida cada vez mais poderosa, cheia de poder, de alegria, de unidade com o Pai Celestial. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é o Evangelho que eu estou pregando para você. E eu digo, repito, Deus não quer lidar com você nessa comemoração constante de pecados. Como você é pecador, como você é miserável, como Deus aniquilou isso para que Ele não te condene o tempo inteiro. Ele está dizendo aqui nesse texto, Deus não fica olhando. Ele vê que você está pisando na bola muitas vezes, mas Ele não quer te tratar neste patamar. Entendeu? Existem consequências para o pecado ainda? Sim. Quais são as consequências? Pô, muitas, né? Se uma pessoa não leva a sério todos esses benefícios e ela se permite continuar no erro, ela vai experimentar problemas no seu corpo, problemas nas suas emoções, problemas nos relacionamentos. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida? Jamais. Jamais. E, portanto, o nosso arrependimento é sempre voltar para aquilo que já está feito. Falar, Senhor, eu não vou viver uma prática diária totalmente contraditória a essa glória toda e maravilhosa que o Senhor preparou na minha vida. Porque eu ainda posso, se eu escolher caminhos errados, eu vou ter problemas. Esta é a vontade de Deus para a minha vida? Não. Porque Deus estabeleceu um pacto de santificação, um pacto de perfeição para comigo. E eu não vou desprezar esse negócio de jeito nenhum. Amém? Aleluia. Pai, eu oro por todos que me ouvem, porque isso é tão poderoso, é tão maravilhoso a gente saber, Senhor, que o Senhor estabeleceu para conosco uma aliança eterna, não é uma aliança passageira, não. Não é uma aliança que dura um dia, 2 dias, 1 mês, 10 anos, 20 anos. É uma coisa eterna, com um único sacrifício. Jesus fez isso eternamente. Eu me glorio nisso, eu fico maravilhado, eu fico alegre todo dia de saber que o Senhor fez isso para sempre. Portanto, eu oro por todos que me escutam, para que eles também tenham o mesmo gozo, essa mesma alegria de acordar, sabe? Acordar envolvidos, abraçados por essa aliança imutável, perfeita, gloriosa, que nos estabelece, que nos fortalece, que nos dá confiança diante de Deus, que nos dá segurança diante de Deus, contra todas as acusações do inimigo. Pai, ajuda-nos a andar segundo o Espírito, segundo aquilo que o Senhor realizou em nosso espírito, porque nesse Espírito é que está essa perfeição que eu falei o tempo inteiro. É no nosso espírito, não é na nossa emoção, não é no nosso pensamento. É nesse Espírito glorioso que o Senhor nos concedeu. Portanto, nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. E o que eu estou fazendo todo dia é pegar na mente dos meus ouvintes e trazendo poderosamente o pensar de cada um para essa realidade estabelecida eternamente. Porque pensando corretamente, nós vamos viver corretamente. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe neste dia. E, poxa vida, se inscreva no nosso canal, passe esses áudios adiante e deixe seu like, comente, deixe um comentário. Eu gosto tanto de ouvir, de ler, né? O comentário de cada um. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.